Oi, sou Thais, fisioterapeuta. Quero contar um pouco para vocês da experiência que eu vivi com o Marcos lá na Escócia. Uma experiência com Deus, uma experiência como esposa. E eu tenho certeza que de alguma forma, vai mexer com vocês, vai servir de experiência para a vida de vocês. A minha experiência, eu tenho certeza, e a experiência do Marcos, que vai ser contada aqui também, ela vai mexer de alguma forma com a vida de vocês. E eu quero contar que eu conheço o Marcos há 24 anos. Conheci o Marcos de 99 para 2000. Trabalhávamos na mesma empresa e éramos somente colegas de trabalho. E eu fiquei nessa empresa por 2 anos. Marcos ficou por 3 meses e nós não tínhamos muito contato na empresa. Logo ele saiu. Eu casei. Inclusive eu casei com uma pessoa que era até colega de trabalho dele, amigo dele, e ele era mais amigo, na verdade, do meu ex-cunhado. E Marcos depois casou também, teve filho, uma filha hoje que vai fazer 15 anos. Marcos depois foi morar na Irlanda, mais ou menos uns 3, 4 anos depois que ele trabalhou comigo nessa empresa. Eu fui fazer minha faculdade em 2004 e no ano de 2008 eu fui fazer uma pós-graduação em Goiânia, fui morar em Goiânia. Na verdade eu ia ficar lá somente o período da pós-graduação e acabei ficando por 10 anos. E vim encontrar o Marcos novamente no ano de 2013, porque eu tinha perdido contato com o Marcos. Aí nesse período todo eu me separei, né? E a minha filha foi crescendo e eu perdi o contato com o pai da minha filha. Vim ter o contato com ele 10 anos depois e vim reencontrar o Marcos através do pai da minha filha, 13 anos depois. E assim eu comecei a conversar com o Marcos em fevereiro de 2013. Era na época do Facebook, né? Eu aceitei ele no Facebook. E aí começamos a conversar como amigos. E ali nós conversamos por 1 ano e 2 meses. Eu trabalhava, ele morava na Escócia já, ele tinha saído da Irlanda, tinha ido para a Escócia. E começamos a conversar, a gente conversava e de repente eu voltava a falar com ele 2 meses depois, a gente quase não se falava. E conversávamos coisas do dia a dia, nosso trabalho, não tinha nada demais assim. O que acontece? Desculpa o barulho, porque eu moro perto de uma avenida. E aí a gente viu que aquela conversa nossa de 1 ano e 2 meses tava, né, meio assim estranha, né? Não era mais assim aquela conversa de amigos. E aí naquele final de semana, era no final de semana, mais ou menos dia 10 de abril de 2014, eu ia para um encontro na igreja. Aquele encontro de final de semana, sexta, sábado, domingo. E eu ia para esse encontro. E aí o que acontece? A gente estava meio assim e a gente viu que tinha algo, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou pro encontro e nós vamos orar a Deus para saber se era a vontade de Deus que a gente venha namorar. Assim eu fiz, fui pro encontro, ele ficou, né, lá na Escócia, na casa dele. E eu fui pro encontro. E no encontro, eu senti tanta falta dele. Gente, eu vou confessar, e ele sabe sobre isso que eu vou falar agora. Eu chorava muito. Eu chorava que minhas lágrimas desciam, eu não conseguia controlar as minhas lágrimas, de saudade do Marcos. Aquilo ali pra mim, eu tenho certeza que foi uma resposta de Deus, apesar que Deus me deu resposta lá também. Através de pessoas que não sabiam que eu estava falando com o Marcos, através de louvores, através de orações. Então, assim, eu sabia que o Marcos era pra minha vida. E quando eu retornei do encontro, no domingo, era por volta de 9, 10 da noite, eu não podia falar com o Marcos, porque o fuso horário nosso era muito diferente, era 4 horas de diferença. E eu louca para mandar mensagem para ele, mas eu fui mandar mensagem, ele foi ver pela manhã, né? E nós fomos nos falar só mais tarde, por volta das 5 horas, aqui no Brasil. Lá, se eu não me engano, era 9 da noite, quando o fuso horário era 4 horas de diferença mesmo. Então, assim, e foi aquela, sabe, aquela expectativa. E aí eu fui e falei, né, que Deus tinha falado que sim.
Só que aí ele... Ai, Marcos, ele me fez, eu pedi ele em namoro, gente. E assim, eu, como assim? E ele, não, aí você acha que eu vou namorar com você simples assim, namorar? E eu tive que pedir o Marcos em namoro. E eu pedi, eu perguntei se ele queria namorar comigo. Ele falou isso mesmo, sim, eu quero. Aí a gente começou a namorar. E aí nós namoramos de abril a dezembro. Porque em dezembro ele ia voltar pro Brasil se eu quisesse casar com ele. E assim a gente foi, né? Namorando pela internet, se falando. Ele conheceu meus pais pela internet, depois pessoalmente, lógico. Mas aí o que acontece? Quando chegou no final do ano, isso já em 2014, né? Ele veio, só que ele falou que ele só ia vir se eu pedisse ele em casamento. E eu tive que pedir ele em casamento. Pedi ele em casamento, Marcos chegou. O que eu vou falar agora ninguém sabe. A família dele não sabe, talvez eu ficar sabendo agora através desse vídeo. Quando o Marcos chegou no dia 16 de dezembro de 2014, eu fui buscar o Marcos lá em Brasília, no aeroporto. Só que ele não contou para a família dele. Ele só foi ver a família dele no dia 17, outro dia, no dia seguinte. E assim, a gente chegou, né? Eu saí de Goiânia, fui levar ele na casa da irmã dele, na cidade de Anápolis. E aí, no caso, a família dele achou que ele estava chegando ali naquela hora. Só que ele não estava chegando naquela hora. Gente, desculpa, mas isso não é culpa minha, é culpa dele. Tipo assim, eu acho que ele pensou assim, ela vai ser a minha família. E eu sou hoje, né, amor? Então ele quis ficar comigo. E eu tenho o privilégio, eu sinto privilegiada por ele ter escolhido. Então, assim, e nós chegamos na casa da família dele, aí vieram umas irmãs, que ele tem 4 irmãs. Então foi aquele alvoroço todo, entendeu? Eles achando que ele tinha acabado de chegar. E ele falou assim, você não conta, porque senão eles vão ficar muito chateados. Gente, tô contando hoje, depois de quase 10 anos. Mas tá bom. Eu vou dar continuidade depois pra vocês aqui por fotos. Fotos, vídeos, aos quais eu vivi com o Marcos lá na Escócia. Mas essa é a história nossa, no nosso começo de nós nos conhecermos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Obrigada, fiquem com Deus.